No coração do centro do Rio, um dos prédios mais emblemáticos da nossa história política preserva memória, arte e poder. Quantas decisões importantes foram tomadas nesta casa. Boa tarde. Agora, Somente aqui no estado do Rio de Janeiro, então temos discussão. esse projeto é anterior. O Palácio Tiradentes é muito mais do que um símbolo arquitetônico. É a sede histórica da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Só que esse prédio aqui onde nós estamos, antigamente não existia. Olha só como era no período colonial. Eles preservam logo aqui na entrada a foto. Esse prédio aqui foi construído mais ou menos por volta de 1640. E aí tem uma outra história. No primeiro andar funcionava como uma cadeia e também aqui abrigavam os 3 primeiros vereadores eleitos aqui no Rio de Janeiro. Eu vou pedir uma ajuda agora à Vitória Mello, que é monitora da visita guiada do Palácio Tiradentes, que inclusive está de portas abertas para receber os visitantes, né, Vitória? E aqui tem muita história. Isso aí, Mari. A Casa de Câmara e Cadeia, ela foi um prédio muito importante para o Brasil Colônia, e uma curiosidade é que no primeiro andar nós tínhamos uma cadeia e no segundo andar a administração da cidade. E nessa cadeia fica preso o Tiradentes, que foi o mártir da Inconfidência Mineira. Joaquim José da Silva Xavier, tão importante para a nossa história, ele sai daqui e vai direto para ser enforcado em praça pública. Ele que foi um líder da Inconfidência Mineira, como você disse, lutou contra a alta dos impostos quando o Portugal cobrava os impostos aqui do Brasil, foi tão importante nesse movimento de independência do Brasil. Então, aqui realmente guarda muita história. Isso aí. E temos muito mais história para conhecer. Vamos lá? Vamos lá! Agora nós estamos no Saguão Getúlio Vargas. Temos esse nome em homenagem ao presidente e temos também o busto dele no final do saguão. Algumas curiosidades também se encontram aqui, como o café. Temos grãos de café talhado também na escada e em outros pontos do palácio como uma forma de brasilidade, porque o café foi um produto muito importante para a economia do Brasil. Além do café, temos a palavra lex, que significa lei em latim, e sempre estará acima das nossas cabeças, tanto aqui quanto em outros locais do palácio, como uma representação de que agora a lei está acima de nós, não mais o rei. E essa escadaria linda, né? Incrível! Muito bonita. Toda feita de mármore também, do início ao final. Aqui nós temos a placa com as datas mais importantes do palácio, que é 19 de junho de 1922, que foi lançada a pedra fundamental, e o dia 6 de maio de 1926, o aniversário do palácio, a data de inauguração. Que está fazendo centenário agora, né? Exatamente. Agora nós estamos no Salão Nobre. É lindo aqui, né? Incrível. Esse espaço ele foi feito para importantes celebrações, festas, eventos aqui. E temos muitos símbolos também. Como nas extremidades do salão, nós temos 4 estátuas que representam as 4 bases republicanas, sendo elas lei, trabalho, justiça e paz. Por aqui, por essa sala, também passaram alguns presidentes importantes do Brasil, né? Sim, exatamente. O último foi Juscelino Kubitschek. Isso mesmo. Além deles, Getúlio Vargas, Washington Luiz também. Então é uma sala muito significativa. E eu imagino que essa mesa aqui deve ter sido uma mesa muito importante para assinatura de muitos documentos. Ela ainda é original? Original, de De que data? 1926. Olha que relíquia, bem preservada, né? Agora, eu chamo a atenção a vocês, não sei se o nosso cinegrafista vai conseguir captar bem essas imagens, como eu estou vendo aqui a olho nu. Pontilhada essa pintura, é a técnica do pontilhismo, né? E a coisa mais linda, quem é o pintor? João Timóteo da Costa, que foi o único pintor negro do palácio. A ideia era ele retratar o calendário cívico da época, com destaque à República que nós temos no centro. Ela representa a alegoria feminina da República chamada Marienne. Realmente é impressionante a beleza. Eu vou pedir até para que vocês pesquisem mais sobre João Timóteo da Costa.
Ele sofreu racismo, foi um pintor muito importante, tem uma história muito importante que vale a pena, aqui um parêntese na nossa matéria. E esse contraste dessas cores coloridas, né, com esses tons sóbrios aqui também do Salão Nobre é muito bonito. Bom, nós estamos na frente de uma sacada aqui. Isso tem um motivo. Sim, os presidentes do Brasil até 1960 tomavam posse no plenário e depois vinham aqui falar com a população. Ah, então as pessoas ficavam aqui na frente, os presidentes cumprimentavam, era eleito um novo presidente. Sim, acenavam e as pessoas eufóricas para conhecê-los. Olha quanta história tem esse palácio. O lugar também hermoso e também não parece, tipo, eu tinha esquecido que estamos no meio de Rio de Janeiro, tipo, é tão, isso, não sei, se sente tão local e tão histórico que a gente, tipo, agora que eu olhei para fora, foi tipo, ah, verdade, tá aqui, e, tipo, tem barulho fora e tem cidade, mas não parece acá, é realmente legal. E já que a gente está falando de história, agora vamos conhecer a Biblioteca Maria Portugal, uma biblioteca com muitos livros, né? Principalmente de direito, né, Fernanda? Com certeza, a gente abriga aqui 60 mil exemplares, em sua maioria dos estudos legislativos, mas é uma biblioteca ativa, que continua aberta ao público. Agora, história pura mesmo, tá aqui, ó. Esses arquivos aqui guardam grande parte da história da transição do estado da Guanabara, né? Com certeza, são arquivos que a gente ainda pode dar uma olhada, olha aqui. O que tem aqui? Tem diário oficial, o que mais? São leis, diário oficial, pode ser consulta do público, o público pode vir e consultar. Então, todos os diários oficiais também estão aqui. Então, uma biblioteca viva. E esse salão aqui é o Salão Jorge Amado, Salão de Leitura, né, que fala de um grande autor. E esse é um momento muito importante quando a gente fala de história também, porque estamos na comemoração do centenário do Palácio Tiradentes. E eu sei que vocês fizeram uma programação especial esse ano, né? Com certeza, 2026 é um ano muito emblemático do Palácio Tiradentes. A gente completa 100 anos de palácio e a gente fez uma série de programações ao longo do ano, com visita teatralizada, com espaços abertos ao público. Então é um ano muito especial. Exposições temporárias, a gente também traz artistas do estado inteiro para mostrarem suas artes aqui. Então é um ano muito especial. Para os estudantes de direito, aqui é um espaço aberto ao público. Com 60 mil livros de direito. Exatamente. E muitas pessoas vêm aqui, você falou bem, consultar diários oficiais. Então, pessoas que já passaram em concurso, precisa dessa comprovação, elas vêm aqui também fazer essa consulta. Essa aqui, então, é a entrada do plenário Barbosa Lima Sobrinho. E antes da gente efetivamente subir a rampa do plenário, Fernando, eu quero que você me leve lá na sala Tim Lopes. Vamos aqui, essa sala de imprensa, jornalista Tim Lopes, em homenagem, né, ao grande jornalista investigativo Tim Lopes. Está aqui a plaquinha do Tim, ó, e essa sala, então, ela é utilizada até hoje? Isso, até hoje essa sala aqui é a sala de apoio da imprensa para as atividades do plenário, como solenidades, votações, e é uma sala que a gente tem muito carinho. Além de ser a sala em homenagem ao Tim Lopes, a gente coloca alguns mobiliários da época, né, mobiliários originais, como essa cadeira, que é da sala da presidência, e a gente coloca aqui para visitação. Também tem a evolução da votação, né? Hoje vocês vão acompanhar no plenário que é tudo digital. Alguns jornais também emblemáticos para dar toda essa atmosfera e mostrar a importância da imprensa, que o Palácio Tiradentes sempre teve de portas abertas para a imprensa. Eu já fiz muitas coberturas jornalísticas aqui, mas hoje essa minha visita é diferente, é com a finalidade cultural. Por isso, Heloísa, eu conto muito com a sua ajuda, a Heloísa que vai contar pra gente o aspecto artístico, histórico. Você que é historiadora, né, Heloísa? Bem-vindos ao plenário Barbosa Lima Sobrinho. É uma homenagem ao jurista, a um homem que realmente fez aí parte da história do Brasil.
E esse plenário ele é todo original, então a gente vai ter as cadeiras de embuia, a gente vai ter aqui sessões muito especiais acontecendo, a Constituinte de 1934 e a gente vai ter também a história do Brasil acontecendo aqui ao vivo e a cores, que até hoje esse plenário ele é utilizado. A gente se muda no ano de 2021 para o edifício Lúcio Costa, só que a gente ainda continua recebendo público. E o que esse público vê aqui? Esse público ele vê então a história do Brasil, porque o prédio foi inaugurado para ser a Câmara dos Deputados Federais. E a gente vai ter esses detalhes então que vai contar para a gente como tudo aconteceu. Detalhes pequenos, mas que contam muitas coisas a respeito da época. Você está falando de detalhes pequenos, por isso até que eu pedi para você parar aqui um pouquinho, porque a gente está caminhando. O prédio é de 1926, isso. O plenário, portanto, também tem a mesma data. E a gente, como você falou, tem mobiliários dessa época que são preservados. Como você falou agora em detalhes, eu estou vendo que tem os cinzeiros, né? Aqui, porque naquela época fumava-se muito. Se fumava muito, chama muito atenção, porque a gente não vai imaginar, né, que em pleno ano de 2026... São quantas? 232 cadeiras, 232 legisladores. Todo mundo fumando. Todo mundo fumando. E a gente tem um detalhe aqui que essa fumaça, ela ia lá para cima, que é uma galeria também. Então a gente tem essas divisões de galeria na época, aqui os legisladores, na parte de cima das colunas ficava um povo e na parte do meio central ficavam os assessores. Depois de algum tempo se muda essa configuração, hoje o povo pode assistir pelo YouTube, a população pode estar presente também aqui, mas a gente então tem essa mudança também, mudando, né, a configuração da época. Foi permitido o fumo, só que também foi votada aqui a lei que não se pode mais fumar em ambientes fechados. E as cadeiras são fixas? São fixas, a gente para não ter cadeira voando aqui. Não, não pode mais ter cadeira voando. E a gente tem um detalhe também que é o CD. Então a gente vai ter esse CD de Câmara dos Deputados, a gente também vai ver ali na mesa diretora. Vamos chegar lá na mesa diretora? Sim. Na mesa diretora a gente vai ter, né, a inscrição CD, que é a Câmara dos Deputados, e a gente vai ter lá em cima no nosso brasão de arma ainda o nome do Brasil, que seria Estados Unidos do Brasil. E aí já é um spoiler para a gente, né, fazendo aí uma pequena menção que é uma mobília original, ou seja, 1926 a gente ainda tinha esse nome Estados Unidos do Brasil e a gente vai mudar posteriormente aí devido às transições que a gente vai ter. Federativa do Brasil. República Federativa do Brasil. A gente poder passar por onde pessoas importantes que tomaram decisões do rumo do nosso país também passaram e discursaram e contaram a história do nosso país, fizeram parte do movimento para poder tornar o país o que é hoje, né? Então, se o país evoluiu de alguma forma da monarquia para a república e chegou onde nós estamos, é porque várias pessoas fizeram parte desse movimento. Quando a gente começou a assistir aqui toda a história sendo contada, vem à mente o momento do Tropa de Elite 2, que é um dos maiores filmes da história do país, onde o Coronel Nascimento ele discursa na tribuna. Então isso faz a gente fazer parte não só da história, como também do cinema. Então é uma experiência única e recomendo todos que tiverem a oportunidade de poderem vir. Lá em cima, primeiro, a gente vai ter um vitral. Esse vitral ele vai chamar a atenção pelo tamanho, pela beleza, pela configuração. E o que representa? Então, a representação era maravilhosa. A gente vai ter o céu de 15 de novembro acima das nossas cabeças, né? 100 anos depois, a gente ainda tem essa menção, a data entre 9h15 e 9h20 da manhã, o céu estaria nesse formato aí, quando o Marechal Floriano, então, ele faz o anúncio da proclamação. Perfeito. E essas pinturas, Heloísa? E aí, o que a gente vai ter, então? A chegada dos portugueses, vai ter a representação do Pedro Álvares Cabral, a gente vai ter a primeira missa também sendo registrada, posteriormente invasões estrangeiras que ocorreram logo depois da chegada dos estrangeiros, e a gente vai ter também ali uma menção, uma alegoria ao governo geral com a presença do Tomé de Souza, que seria ali o personagem principal. Os bandeirantes vão entrar também nessas pinturas, que faz parte também do início da cartografia do Brasil. Claro, a família real, e a gente tem representações ali bem definidas, por exemplo, José Bonifácio com a mão estendida, Dom Pedro I e Dom Pedro II em primeiro plano, e a gente vai ter a Princesa Isabel ali também. A Princesa Isabel ela vai aparecer com duas personalidades ali que vão representar um momento importante da história do Brasil. Com o bebê Lei do Ventre Livre, tem uma senhora dando um bebê para ela, e a Lei de Sexagenário com um senhorzinho. Mudando um pouquinho, né? Fomos aí um pouquinho mais para frente e o Barão do Rio Branco ele vai aparecer aqui porque o Acre ele vai representar esse movimento expansionista do Brasil.
E por último, a gente vai ter então Marechal Deodoro e Marechal Floriano fazendo a proclamação republicana, e a Marianne, que a gente viu anteriormente, Sim. ela vai aparecer como se estivesse abençoando então esse período aí de transição da monarquia para a República. Que a gente do viu lá no Brasil. Salão Nobre. Lá no Salão Nobre. Agora, e essa pintura aqui central? Essa pintura ela é muito importante, que ela vai trazer então um momento que é mudado a nossa Constituição. Ela passa da Constituição de 1824, que foi outorgada, para a primeira Constituição republicana do Brasil. Então a gente vai ter aqui o Prudente de Moraes, que em 1891 era ainda o presidente da Câmara. A gente vai ter a presença do Rui Barbosa, que vai estar ali também na mesa. Nilo Peçanha vai estar presente e outras autoridades. E esse painel ele é interessante, e a gente tem também um anexo desse painel que é aqui, que a gente pode ver a posição onde cada representante está, e a gente pode ver também os nomes originais dos estados. Então, Paraíba, por exemplo, é um estado que tinha PH, tinha Y, e a gente tem ainda a grafia da época. Em 1926, Eliseu Visconti assina então essa pintura maravilhosa que já tem um século aqui com a gente também. Tudo isso que a Luísa está contando para a gente foi escrito, retratado e documentado por quem? Pela nossa imprensa. Portanto, a gente tem ali a tribuna da imprensa, a gente vai chegar ali para mostrar para vocês o nome dos veículos de comunicação na época que se reportavam, que faziam a cobertura jornalística. Ainda tem gravado aqui, né? Não tem o da nossa Manchete ainda? Será? Vamos procurar lá para ver se tem, da nossa revista Manchete? Aqui as plaquinhas, ó, Diário da Noite, olha os jornais, Diretrizes, Asa Press, o Heloísa. Esse aqui não tem nada escrito, ó, tá vazio. Eu acho válido, então, a gente colocar uma plaquinha da Manchete, que não fez é? parte, né, da revista anos, Manchete. O editor, será que você quebra o galho para mim? Dá essa ajuda, vamos fazer uma mágica aqui? Espero que vocês tenham gostado dessa matéria. Eu adorei conhecer melhor o Palácio Tiradentes, porque vindo aqui numa cobertura jornalística é uma coisa, mas tendo essa aula que você deu para a gente de história é um outro olhar. Você entra nesse plenário com outro olhar. Inclusive, plenário que hoje continuam acontecendo algumas sessões específicas, né? Continua em atividade. Correto. A gente tem, né, as nossas solenidades, a entrega da medalha Tiradentes, elas acontecem aqui também. Então, em alguns momentos, o plenário ele deixa de ser a sede histórica e volta a ser, então, a sede político-administrativa. O que traz também a presença do povo aqui para dentro do Palácio Tiradentes, já que a gente tem a abertura da visita guiada há pouquíssimo tempo, a partir do ano de 2021. Então, o povo vem para o seu espaço, que é o espaço do povo, e consegue, né, ter essa interação, sentir que realmente é um espaço de patrimônio comum, é o patrimônio do povo brasileiro, também patrimônio agora de outras nações que vêm conhecer a gente também. E se vocês quiserem, né, a Mari adorou a nossa visita. Adorei mesmo. E eu convido também vocês para fazerem parte do nosso guiamento da visita guiada. Ela acontece de segunda a sexta-feira, a partir de 10 horas da manhã até às 17 horas. É gratuita, gente. Vocês só precisam fazer o cadastro lá na mesa, e a gente oferece também visitas em inglês, espanhol e português. Então a Mari agora, né, vai reforça esse convite. Reforçar esse convite, que é muito importante. É muita informação que você recebe, principalmente nesse ano do centenário. Então, parabéns, Palácio Tiradentes, que a gente continue escrevendo mais e mais histórias boas, bonitas e positivas do nosso estado do Rio de Janeiro, por que não do Brasil.